Antes de falarmos sobre as cartas, precisamos entender quem foi o homem por trás delas. O apóstolo Paulo foi uma pessoa muito influente para o cristianismo. Nascido em Tarso, ele era fariseu. Ele era profundo conhecedor da lei e inicialmente perseguidor da igreja. Mas tudo mudou quando ele teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. De perseguidor, ele se tornou apóstolo. De opositor, ele virou, Deus o transformou em um grande missionário. De religioso da lei dos fariseus, ele tornou-se proclamador da graça. Paulo dedicou sua vida a anunciar o evangelho aos gentios. Enfrentou perseguições, prisões e, segundo a tradição, ele morreu decapitado em Roma. E foi nesse contexto de missões, sofrimento e cuidado pastoral que nasceram as cartas que iremos falar agora. Eu me chamo João Paulo, do Instituto Teológico Fé Razoável. Eu ajudo cristãos a entenderem a Bíblia e a fé sem medo, sem distorção e com clareza. Já me segue para mais vídeos, curta, compartilhe. A carta aos Romanos, autor, o apóstolo Paulo. A igreja de Roma foi destinada essa carta. Foi entre 56 a 58 depois de Cristo que o apóstolo Paulo escreveu. A carta aos Romanos ela é considerada a explicação mais completa do Evangelho em todo o Novo Testamento. Paulo ele escreve para apresentar de forma organizada a doutrina da salvação para unir judeus e gentios dentro da igreja, para preparar terreno para a futura visita missionária do próprio apóstolo Paulo. Também é para defender que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ele ainda não conhecia pessoalmente os cristãos lá em Roma, então ele escreve como se estivesse se apresentando para eles. Ele mostra oficialmente a sua teologia. Os temas da carta aos Romanos é justificação pela fé. Romanos ensina que todos pecaram. Ninguém é justificado pelas obras da lei. A justiça de Deus é recebida pela fé em Cristo. A salvação é um ato da graça divina. E um dos versículos chave de Romanos está em Romanos 1, do 16 ao 17. O justo viverá da fé. A carta aos Romanos tem uma importância muito grande teológica. Romanos influenciou profundamente a história da igreja. Foi fundamental na conversão de Agostinho de Hipona. Também impactou Lutero na Reforma Protestante. Ela é uma carta doutrinária profunda, mas extremamente prática. Se você quer entender o coração do Evangelho, você precisa ler Romanos. 1 Coríntios, autor também Paulo de Tarso, destinatário à igreja que estava em Corinto. A data aproximadamente entre 53 a 55 depois de Cristo. Corinto era uma cidade rica, comercialmente, só que moralmente corrompida. A igreja refletia muitos problemas da cultura ao redor. A cultura ao redor influenciava muito aquela igreja. Paulo escreve para corrigir as divisões internas dentro da igreja. Um dos quesitos que os próprios aos Coríntios falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefa. Paulo também trata um problema grave de imoralidade.
Paulo também fala sobre o conflito interno entre os irmãos, como também organizar o culto público. Ele ensina corretamente sobre os dons espirituais. Ele defende sobre a doutrina da ressurreição. 1 Coríntios mostra que uma igreja pode ter dons, mas mesmo assim ela precisa de maturidade espiritual. E 2 Coríntios, também o autor foi o apóstolo Paulo, destinatário são os mesmos, povo de Corinto. A data que ele escreveu aproximadamente entre 55 e 56 depois de Cristo. O propósito já dessa segunda carta é que surgiram muitas críticas contra o apóstolo Paulo. Alguns questionamentos sobre a sua autoridade apostólica. E Paulo, ele escreve para defender o seu ministério, para mostrar a autenticidade do seu apostolado e para também encorajar a igreja em meio às dificuldades que surgirem. Ele fala sobre a generosidade, sobre a contribuição, revelar o lado humano do ministério do próprio apóstolo Paulo. E também há uma diferença entre as duas cartas. 1 Coríntios, ela é mais corretiva, ela é mais doutrinária. Já a 2 Coríntios é mais pessoal, é mais emocional, mais pastoral. É só você lendo 1 e 2 Coríntios que você vai notar isso. Gálatas, o autor, o apóstolo Paulo, o destinatários é as igrejas ali da região da Galácia. Foi escrito aproximadamente entre 48 a 55 depois de Cristo. É uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. A igreja ali da Galácia estava sendo influenciada pelos falsos mestres. Eles eram conhecidos como judaizantes. Eles ensinavam que, além de crer em Cristo, os gentios daquela igreja precisavam guardar a lei de Moisés, especialmente se circuncidar para ser salvo. E Paulo escreve com firmeza para defender o evangelho, para que eles rejeitem qualquer acréscimo à graça, para que possa proteger a liberdade cristã e mostrar que a salvação é somente pela fé. Diferente de outras cartas, Paulo começa sem elogios. Paulo já inicia confrontando o erro. E podemos assim dizer que o tema central dessa carta é salvação pela graça, não é pela lei. O evangelho não é Cristo mais lei, não é Cristo mais obras, não é Cristo mais mérito, é somente Cristo. Gálatas foi fundamental na reforma protestante. Martim Lutero chamou essa carta de minha querida epístola. Ela protege o coração do evangelho contra as distorções religiosas. Gálatas nos ensina que acrescentar qualquer coisa à graça de Deus é perder o foco, perder o propósito do evangelho. Livro de Éfeso. O autor, o apóstolo Paulo. Destinatário é a igreja em Éfeso. Ela foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma, cerca de 60 a 62 depois de Cristo, e é conhecida como uma das cartas da prisão. A carta aos Éfesos tem como objetivo principal ensinar a identidade da igreja em Cristo, a unidade entre judeus e gentios, o plano eterno de Deus na redenção, a vida prática que flui na nova identidade. Éfeso não foi escrito para corrigir um erro específico, como Gálatas ou 1 Coríntios, mas para aprofundar a compreensão teológica da igreja. E podemos colocar como tema central dessa carta: a igreja é o corpo de Cristo.
unida nele, escolhida por Deus desde a eternidade, salvo pela graça e chamado para viver em santidade e unidade. A igreja não é um clube religioso, é um corpo vivo. Unidade não é uniformidade, mas diversidade harmonizada em Cristo. A vida cristã começa na graça, mas se manifesta em santidade. Não podemos separar teologia da prática. Epístola aos Filipenses. O autor, o apóstolo Paulo, destinatário à igreja em Filipos, colônia romana da Macedônia. O local que Paulo escreveu provavelmente em Roma, durante também a sua prisão, entre 60 e 62 depois de Cristo. Ela expressa a gratidão pelo apoio financeiro enviado pela igreja, encoraja a perseverança em meio à perseguição, promove unidade dentro da igreja e aponta a Cristo como um modelo supremo de humildade e serviço. Filipos era uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, diferente de Corinto e Gálatas. Aqui não há repreensão severa, mas afeto, um afeto pastoral. Tema central podemos colocar como alegria em Cristo, mesmo no sofrimento. A palavra alegria aparece várias vezes. Mesmo Paulo estando preso, a mensagem é clara. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da nossa posição em Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Epístola aos Colossenses. O autor, o apóstolo Paulo, destinatários igreja em Colossos. A região era ali da Frígia, Ásia Menor. Ela foi escrita também durante a prisão do apóstolo Paulo, entre 60 a 62 depois de Cristo. E provavelmente em Roma. A carta foi escrita para combater as falsas doutrinas que estavam entrando dentro da igreja. Também para afirmar a supremacia e suficiência absoluta de Cristo. Para ensinar a maturidade espiritual e a vida transformada. A igreja provavelmente não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras, lá em Colossenses 1,7, que era um cooperador do apóstolo Paulo. Havia alguns problemas naquela igreja. Havia uma mistura perigosa entre legalismo, filosofias humanas, miticismo e culto aos anjos, ascetismos, que é regras severas sobre o corpo. Era uma espécie de proto-agnosticismo, que diminuía a pessoa de Cristo. E Paulo responde, mostrando que Cristo é suficiente. Nada precisa acrescentar. O tema central que podemos estar colocando dessa carta é a supremacia de Cristo. Se Filipenses mostra que a alegria em Cristo, Colossenses mostra a grandeza de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primeira epístola aos Tessalonicenses. O autor, o apóstolo Paulo, destinatários à igreja em Tessalônica, capital da Macedônia, em Roma. Foi escrito por volta de 50 a 51 depois de Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo estava em Corinto. É uma carta considerada uma das mais antigas do Novo Testamento. O propósito que o apóstolo Paulo escreveu foi para consolar os crentes perseguidos e também para esclarecer as dúvidas sobre a volta de Cristo. Também para ensinar sobre santidade e vigilância, fortalecer a fé de uma igreja que era jovem. Por quê? Porque a igreja ela nasceu em meio a uma perseguição. Nós vemos isso em Atos 17. Paulo teve que sair de lá rapidamente da cidade.
deixando convertidos recentes enfrentando a pressão interna. O tema central: a esperança da volta de Cristo. Cada capítulo termina com referência à segunda vinda de Cristo. Um verso que nós podemos estar apresentando como um verso-chave é: porque o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A carta mostra que a esperança escatológica produz vida santa no presente. Segundo a Epístola aos Tessalonicenses, o autor, o apóstolo Paulo, bem provável que ele escreveu junto com Silvano e Timóteo, destinatário ao povo de Tessalônica. A data também entre 50 e 51 é depois de Cristo. Local, bem provável também seja em Corinto. O propósito dessa carta: a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita porque a igreja estava enfrentando perseguição, estava enfrentando também uma confusão escatológica e uma desordem prática. Paulo escreve principalmente para esclarecer essas dúvidas, principalmente a dúvida sobre o dia do Senhor. Alguns lá estavam ensinando que o dia do Senhor já havia chegado. Isso gerou na igreja medo, insegurança, abalo espiritual dos novos convertidos, nos novos convertidos. Paulo então explica que antes da volta de Cristo aconteceria certos eventos, como a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade. Ele ensina que Deus está no controle da história e que o fim não virá de forma desordenada ou sem os crentes estar esperando. Paulo os exorta à vigilância. A palavra-chave que podemos estar colocando dessa epístola é que Cristo voltará, mas até lá devemos viver com fidelidade, ser sóbrios e ter responsabilidade. Vamos estar falando agora sobre as cartas pastorais. As cartas pastorais são 1º e 2ª Timóteo, a epístola a Tito. Elas recebem esse nome porque tratam da organização, liderança e saúde doutrinária da igreja. Vamos falar primeiro de 1 Timóteo. O autor, o apóstolo Paulo, destinatário, o próprio Timóteo. Provavelmente foi escrita após a prisão em Roma, quando Paulo foi preso, entre 63 a 65 depois de Cristo. O Tito estava liderando a igreja em Éfeso. O propósito da carta foi para combater as falsas doutrinas e estabelecer critérios para a liderança da igreja, para organizar a vida da igreja, para orientar sobre o comportamento pastoral. Paulo, ele escreve como um pai espiritual instruindo seu filho na fé. E o tema central é ordem, doutrina e liderança na igreja. Paulo diz para o próprio Timóteo: para que saibas como convém andar na igreja de Deus. A igreja que é chamada casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A segunda epístola a Timóteo, também o autor, o apóstolo Paulo, destinatário a Timóteo, escrita durante a segunda prisão em Roma, em 66 a 67 depois de Cristo, considerada a última carta de Paulo, pouco antes do seu martírio. O propósito dessa carta é dar instruções finais a Timóteo, encorajá-lo a permanecer fiel em meio à perseguição. Foi para alertar contra os falsos mestres e exortar a perseverança no ministério que Deus lhe confiou. Aqui não vemos apenas um apóstolo ensinando, vemos um homem no fim da sua vida, no fim do seu legado. Ele estava transmitindo o seu legado espiritual a Timóteo. O tema principal é perseverança para ser fiel até o fim.
O verso-chave ali é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A mensagem ela é clara. Não basta começar bem. Temos que terminar sendo fiel ao Senhor. Epístola a Tito, autor, o apóstolo Paulo de Tarso, destinatário a Tito. Tito estava em Creta, organizando as igrejas, isso entre 63 a 65 depois de Cristo. Faz parte das cartas pastorais do apóstolo Paulo. O propósito foi para organizar as igrejas lá em Creta, estabelecer presbíteros qualificados. Tito tinha que combater os falsos mestres e ensinar que a sã doutrina produz uma vida piedosa. Se 1 Timóteo enfatiza a ordem na igreja, Tito enfatiza que doutrina saudável gera comportamento saudável. O tema central ali é doutrina saudável e vida transformada. O verso-chave que podemos estar colocando é: em tudo se dá por exemplo das boas obras, dos fiéis. A mensagem clara de Tito: a igreja precisa de líderes qualificados. A fé verdadeira se manifesta através da conduta do cristão. Vamos estar falando agora sobre uma carta pessoal, que é a Epístola a Filemon. O autor, o apóstolo Paulo, destinatário Filemon, e o personagem central ali daquela carta é Onésimo. Foi escrita provavelmente durante a prisão de Paulo, 60 a 62 depois de Cristo. O propósito dessa carta foi para interceder por Onésimo, um escravo que havia fugido, e também para mostrar o poder transformador do evangelho, para ensinar a prática, o perdão e a reconciliação cristã. Essa é a carta mais pessoal e curta do apóstolo, apenas um capítulo, mas profundamente poderosa. O contexto histórico dessa carta era Filemon, um cidadão cristão rico. A igreja se reunia em sua casa. Onésimo era seu escravo. Onésimo fugiu, provavelmente deu algum prejuízo para ele. E ele encontrou Paulo na prisão. Ele se converteu ao cristianismo pela pregação de Paulo. Agora Paulo o envia de volta, não como escravo, mas como um irmão em Cristo. O tema principal dessa epístola pessoal é o evangelho que transforma relacionamentos. Um verso-chave que podemos estar colocando é o que o apóstolo Paulo disse: receba-o como a mim mesmo. O evangelho não somente salva almas, ele constrói vínculos. Epístola aos Hebreus, tradicionalmente atribuída a Paulo, porém a autoria é debatida. Não se sabe ao certo quem escreveu. Os destinatários cristãos de origem judaica, provavelmente que estavam enfrentando perseguição. E a data que foi escrita é entre 60 a 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. A igreja antiga, especialmente no Oriente, frequentemente associou hebreus ao apóstolo Paulo. Contudo, o estilo literário, a forma de escrita é diferente das cartas do apóstolo Paulo. Não há uma saudação inicial típica do apóstolo Paulo, que nós vemos nas suas cartas. O grego é mais refinado do que nas cartas indiscutivelmente do apóstolo Paulo. O autor ele não se identifica. Ao longo da história, outros nomes foram sugeridos, como pessoas que escreveram, como Barnabé, Paulo, Lucas, Clemente de Roma. O grande teólogo Orígenes declarou, lá no século III, que quem escreveu a epístola somente Deus sabe. Hoje, muitos estudiosos consideram a autoria anônima, embora reconheçam a profunda afinidade teológica com o pensamento paulino.
O propósito dessa carta foi exortar os cristãos judeus a não abandonarem a fé. Foi para mostrar que Cristo é superior ao sistema da antiga aliança e mostrar que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Esses cristãos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo por causa das perseguições. O tema central é a supremacia de Cristo. Hebreus apresenta Jesus como superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior ao sacerdócio levítico. Ele é o mediador de uma nova aliança. E a palavra-chave que podemos colocar é havendo Deus falado. Muitas vezes, nesses últimos dias, nos falou através do Filho. Meus irmãos, prestem atenção nisso, porque essa informação é muito importante. Quando nós falamos das epístolas paulinas do apóstolo Paulo, nós afirmamos corretamente que o autor é o apóstolo Paulo de Tarso. Porém, existe um detalhe que é histórico e bíblico, que muita gente talvez não saiba. Paulo nem sempre escrevia com a própria mão. Ele utilizava pessoas que nós chamamos de amanuense. Mas o que é um amanuense? Amanuense era alguém que escrevia a carta à medida que o autor falava, ditava. Era algo muito comum no mundo antigo. Ou seja, a autoria continua sendo do apóstolo Paulo, mas a redação física muitas vezes era feito por uma pessoa que estava cooperando, um cooperador. Um exemplo, claro, na própria Bíblia é a carta aos Romanos. Quem escreveu fisicamente foi Tércio. Isso está lá em Romanos 16:22. Diz assim: Eu, Tércio, escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Ou seja, Paulo dita a carta, mas quem escreveu foi Tércio. Compreende? Outro exemplo que podemos estar dando para os irmãos e para as irmãs poderem compreender é na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo faz questão de dizer que aquele trecho final foi escrito por ele mesmo. Segundo a Tessalonicenses 3:17 diz assim: a saudação é de meu próprio punho. Isso mostra que normalmente outra pessoa escrevia, mas às vezes ele pegava a pena e escrevia o final ali para autenticar que foi ele mesmo quem escreveu com as próprias mãos. Os cooperadores, eles aparecem nas cartas. Além dos amanuenses, Paulo também menciona cooperadores no início de algumas epístolas. Cooperadores como Timóteo, Silas, que também ele era chamado como Silvano, Sostênis. Um exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, e o irmão Sostênis. Isso mostra que, embora Paulo seja o autor apostólico, havia participação ministerial, havia cooperação, havia os cooperadores do apóstolo Paulo. Então, preste atenção nisso. As epístolas são paulinas. A autoria apostólica é do apóstolo Paulo. A inspiração é do Espírito Santo. Mas houve a participação dos amanuenses e dos cooperadores na escrita. Isso não diminui a autoridade. Lembre-se disso. Não diminui a autoridade da escrita. Pelo contrário, mostra
como Deus usa pessoas em cooperação na obra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.